Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em meio às ebulições que estão acontecendo no cenário da política aqui no nosso país, como decorrência do conjunto de crimes que visavam a entrada no território nacional de joias, diamantes, ouro, esculturas, de forma absolutamente ilegal para beneficiar pessoas físicas. É disso que se trata, porque se essa história toda visasse agraciar o nosso país, a República Brasileira, a nossa nação, tudo teria transcorrido dentro de uma tramitação jurídica, dentro de uma tramitação diplomática, e não com esse formato de traficante, de mula, de droga, que nós vimos nesse episódio dessa forma tão vulgar. A gente vai ter, de fato, alguns crimes que serão responsabilizados a esses personagens todos. Nós não estamos diante de ilícitos administrativos, de esquecimentos, de desatenções, não. Até porque as figuras envolvidas não podem ser consideradas pessoas idiotizadas, ingênuas, bobas, né? Até porque comandaram a área estratégica de energia aqui do nosso país durante a pandemia num processo absolutamente obscuro de privatização de bens pertencentes à nossa nação, ao povo brasileiro. O almirante da reserva, que funciona como uma espécie de mula de primeira categoria, né, uma mula sofisticada no meio dessa história, ele não será só um problema para o ex-presidente da República, não. Hoje, ele também é um problema para o atual presidente da República, o presidente Lula, e o governo que tomou posse há pouco mais de 60 dias. Isso porque vários quadros que ele trouxe para a administração Bolsonaro estão presentes também na administração que, ora, está comandando o nosso país. Então, o olho do presidente da República, o olho do presidente Lula e do governo, os olhos terão que ser muito bem abertos para poder identificar que esse personagem que vai comprometer Bolsonaro poderá comprometer também algumas situações nesse governo que foi eleito. Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha nesse vídeo e nos outros também. E se puder, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos aqui aos temas. Bom, gente, o bolsonarismo ele fez eclodir figuras que nós nunca tínhamos visto nas nossas vidas, né? Um deles foi esse cidadão aqui, o Fábio Van Garten, que funcionou como uma espécie de lobista do bolsonarismo no setor privado, foi um fundamentalista que foi desmoralizado na CPI da pandemia pelo senador Contarato, e aí, enfim, é só a gente dar uma pesquisada que você vai ver quem é a figura, né? E como é um ser que realmente se encaixa perfeitamente nessas coisas absurdas e abjetas que a gente está vendo todos os dias da herança do bolsonarismo. Ele publicou agorinha mesmo: a ex-primeira-dama não pediu presente algum. A ex-primeira-dama não recebeu presente algum. A ex-primeira-dama não sabia de presente algum. A ex-primeira-dama é parte de qual história? Precisamos ter mínimo juízo e coerência. Pois bem, eu não aguentei, né? Fui irônico aqui, mandei um tweet para ele, uma resposta, kkkk, meu caro. Quem mandou tirar moedas das carpas iria desprezar diamantes? Olha, a senhora Michele, a gente não pode dizer, dentro do cenário político, que seja uma criatura para ser louvada, né? Até hoje ela não falou daqueles cheques que foram parar na sua conta. A sua principal amiga é a senhora Damares, né? A figura que ajudou quase a exterminar uma nação indígena aqui no nosso país e que mentia descaradamente, as duas ali como unha e carne. Então, sob o aspecto da moralidade administrativa, é bom lembrar com quem ela está casada e quais são as figuras que estão no seu entorno. Então, o benefício que nós temos aqui de acusá-la de saber dessa história é muito grande, né? Mas isso nós vamos ver revelado um pouco mais adiante. Bom, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ele publicou um tweet aqui e é muito interessante, tá? Porque ele faz a seguinte apresentação no tweet dele relacionado a esse tema. Quando, como prefeito, ganhei um relógio da Federação Internacional de Esportes Aquáticos? Não estou querendo insinuar nada, tá? Muito menos fazer pré-julgamentos. Só estou mostrando como acho que deve se proceder. E aqui ele fala aqui que recebeu, antes das Olimpíadas no Rio de Janeiro,
uma bolsinha, né, da Federação Internacional contendo relógio, enfim, aí depois ele abriu, viu que tipo de relógio que era, ele disse que não conhecia, mandou avaliar, viu que era uma coisa valiosa, que era cara, e mandou devolver, mandou agradecer, enfim, isso também veio numa sacolinha marota para ele, né? Enfim, precisa ser prefeito, precisa ser administrador público, precisa ser um jurista para perceber alguma coisa que é certa e uma coisa que não é certa, e fazer isso que o senhor ex-ministro fez é uma coisa certa, então ele vai ter que ser responsabilizado, e aí é o seguinte: ele vai ter sigilo bancário dele, sigilo fiscal totalmente devassado. E quando as ligações dele, as conexões também forem esmiuçadas, é possível que a gente encontre pessoas com esse mesmo comportamento que ele teve. Esse comportamento aí que a gente não pode dizer que é um comportamento republicano, né? É um comportamento criminoso com C maiúsculo. A gente tem que dizer isso com todas as letras, porque são servidores públicos. Nós, como cidadãos, nós temos o direito de exigir dessas pessoas o mínimo de compostura e honestidade máxima e honestidade ilimitada, coisas que essas figuras, infelizmente, não tiveram. Mas aí o problema não está só com o Bolsonaro hoje, não. A gente vendo notícias como essa aqui, ó, a mais nova indicação de ministro de Bolsonaro em pasta de Lula. Ex-chefe de Minas e Energia, Bento Albuquerque, continua influente nas indicações às secretarias na pasta na atual gestão. A gente vai vendo várias situações como essa aqui. Coluna do Estadão, da Mariana Carneiro. Pivô do caso das joias, Bento Albuquerque conserva feudo no governo. Embapar abriga almirantes indicados pelo ex-ministro que também usufruiu de benefício como assessor. Gente, é um absurdo. Para a entrega do patrimônio nacional, Eletrobras, o governo teve que criar uma estatal, né, para abrigar a Itaipu, que não podia ser privatizada, porque é binacional, dependeria também de o governo paraguaio aceitar, e o governo paraguaio não queria privatizar a Itaipu, e também controlava, também não poderia ser privatizada Angra 1 e Angra 2, porque trata-se de energia nuclear. Então o governo criou um puxadinho, uma estatal, e para essa estatal, que também não deixa de ser estratégica, o Bento Albuquerque encheu de almirante lá dentro. A matéria diz: pivô do caso das joias, ex-ministro Bento Albuquerque conserva um feudo de poder em Brasília. A Embapar, ou NBPAR, estatal criada por Bolsonaro para absorver ativos da Eletrobras, segue comandada pelo almirante Ney Zanella dos Santos, indicado por ele. O número 2 é outro almirante, José Roberto Bueno Júnior, que foi chefe de gabinete de Bento. Gente, estão de sacanagem com a gente? Bento Bueno assumiu em 11 de novembro, quando já se sabia da vitória de Lula. Bento passou o último ano como assessor e chegou a viajar na classe executiva às custas da estatal para a privatização da Eletrobras em Nova York, né? Então, gente, não dá, né? Não dá. O presidente Lula, o governo, vão ter que passar o pente fino nessa história aqui. Além das outras que a gente está vendo aqui, que a gente comentará em breve aqui no nosso portal. Diretores da ENBPAR atuaram para postergar posse de Enio Verri na Itaipu. Enio Verri é o deputado federal eleito pelo PT do Paraná, que foi embarreirado ao máximo pelas figuras do Bento Albuquerque. Gente, o negócio é muito complicado, né? Enfim, mas ainda bem que a gente tem esses espaços aqui que a gente pode alertar, a gente pode reverberar, né? Como eu estou fazendo aqui com vocês. Sobre esses diamantes ainda, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: ninguém sabe se esse estojo aí é um estojo que veio junto com a muamba, né? Junto com o cavalinho quebrado, as perninhas quebradas. Aliás, esse cavalinho eu vi hoje, ele estaria avaliado em R$1 milhão, né? Para vocês verem que ele é cravejado ali com fios de ouro, enfim. Tem um valor, não é a mera esculturazinha, não. Não é aguinha pocotó ingênua, não. Se vocês observarem esse colar aqui, ele não tem aqui a gargantilha rígida. Então, ele pode ser todo desmontado ali, colocado num pacotinho, e ele passa batido em qualquer lugar. Gente, 16 milhões e meio de reais. Eu ouvi o auditor da Receita Federal dizendo: olha, ninguém transporta isso sem ter um carro forte, sem ter uma segurança. No entanto, esses muambeiros tentaram fazer entrar no território nacional essas joias valiosíssimas dessa forma absolutamente para não ser perceptível pela Receita. Gente, depois que esses diamantes
estivessem nas mãos de pessoas físicas sem nenhum tipo de registro, vocês acham mesmo que essa gente, com esse comportamento, eles voltariam para apresentar para a Receita Federal tudo isso? E tem outra coisa, né? O senhor Bento Albuquerque, ninguém está observando isso. Quando ele foi chamado para aparecer lá no hall da Receita Federal para explicar o inexplicável, logo quando ele viu que a mercadoria foi apreendida, como ele sabia que tinha uma outra caixa, o que um homem correto, um homem decente, um homem honesto deveria fazer? Olha, quero informar para o senhor, já que isso não é legal, que nós entramos com uma outra caixa. Então, vou mandar aqui o servidor trazer outra caixa para que tudo fique armazenado, tudo fique documentado como sendo uma coisa feita oficialmente. O que ele fez? Ele deu uma de migué, fingiu que não mencionou absolutamente nada, e aquilo que estava ali na frente dele, ele ainda tentou entrar no território nacional como sendo um presente para Bolsonaro e a dona Michele. Detalhe, como isso não estava mensurado ali, né, ninguém tinha feito avaliação, então deu-se uma de João sem braço, né, ou de Eguinha Pocotó sem perninha, né? Olha, eu não sei o valor disso, vai ver que é bijuteria, enfim, deixa passar algo desse jeito. O azar do ex-ministro Bento é que está tudo gravado, em breve a gente vai ver isso em rede nacional, porque as câmeras da Receita Federal nessa área estão ali por segurança dos funcionários, segurança das pessoas também, para que ninguém seja vítima de alguma coisa errada. Então as câmeras documentam toda a bagagem, todo o áudio que está acontecendo ali dentro, a entrada. Então isso tudo vai vir à tona e o seu Bento vai ficar muito enrolado. Quando houver também a quebra de sigilos bancários e telefônicos, a gente vai ver outras pessoas implicadas. Gente, cada quebra de um sigilo telefônico atinge reflexamente até 200 pessoas. Então, coisas vão aparecer no meio dessa história. Bom, e temos mais situações aqui, né? Vamos lá. Ex-chefe da Receita foi demitido por Bolsonaro um mês após reter as joias e 4 negativas de liberá-las. O Bolsonaro demitiu o senhor José Tostes, foi dispensado do comando da Receita 37 dias depois que as joias enviadas a Bolsonaro e Michele Bolsonaro serem barradas pelo órgão na alfândega de Guarulhos, em São Paulo. Bom, mais uma vez aqui, sempre lembrando, né, que nesse encontro que o Bento Albuquerque esteve, vários chefes de Estado estavam lá e várias criaturas, também representantes, vários emissários de governos importantes como Estados Unidos, França, Inglaterra. A questão é, os cavalinhos foram dados para todo mundo, joias foram dadas para todo mundo, sem registro, foi simplesmente panfletadas joias para todas essas pessoas. Então, gente, o cavalinho aqui que está avaliado em mais de R$1 milhão. E para finalizar nosso papo, Bolsonaro era próximo a governo saudita e Emirados Árabes. Foram 151 viagens de representantes do governo do Brasil para terras sauditas em apenas 4 anos. Quase 5 vezes mais do que no período anterior. Em Abu Dhabi, a amizade era próxima com o dono de fundo de investimento que fez a festa no Brasil. Então, gente, tudo isso vai começar a ser mais esmiuçado. Hoje, mais cedo, já falei com vocês sobre o Anderson Torres, é outro também que logo vai começar a dizer coisas que vão deixar os bolsonaristas muito preocupados e talvez tudo isso nos mostre por que o Bolsonaro não se apresenta, né, com desejo de retornar ao Brasil. Continua foragido nessa situação humilhante, como um zumbi que cada vez mais fica mais desmoralizado com essas notícias que acontecem aqui no Brasil e que atingem outras pessoas também. Isso está sendo noticiado de uma forma absolutamente ridicularizada no mundo inteiro. Daqui a pouco a gente vai começar a ver no mundo inteiro charges também sobre essas questões. Portanto, gente, não são meros assuntos administrativos, não são meros ilícitos sem nenhum tipo de importância. Nós estamos falando de crimes. E eu quero frisar isso mais uma vez, para beneficiar pessoas físicas. Simples assim. Mas isso é a justiça no final que vai dar a sentença final, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!